Tinha um casal que saiu na lua de mel. E eles queriam conhecer. Isso, daqui eu vou começar. Estamos filmando. Tá. E aí, tá. Tinha um casal. Tinha um casal que tava em lua de mel. E eles queriam. Aqui apareceu os tabuleiros. Eles queriam conhecer qualquer parte do mundo. Então ele olhava assim pra mulher e falava: que medo. Mulher. E aí a mulher falava: que é, marido? Daí o marido dizia: vamos conhecer partes do mundo. E a mulher: vamos conhecer partes do mundo. Vamos conhecer partes do mundo. Daí eles foram. Tá, eles foram sair assim pra conhecer o mundo. Eles foram pra Veneza. Curtiram Veneza. Doidadamente. Daí chegou a noite. Foram dormir. Tá. E aí começaram a escutar barulhos estranhos vindo da rua. Barulhos muito estranhos vindo da rua. Estranhíssimos. Era um barulho. E aí, eles acharam estranho e foram dormir. De Veneza, eles decidiram ir pra Roma. Foram pra Roma. Visitaram o Coliseu, tudo. E aí chegou a noite. Novamente eles escutavam barulhos estranhos vindo na noite. Daí eles começaram, daí o marido decidiu olhar pro relógio pra ver que horas eram. Era meia-noite. De Roma. Casal em lua de mel vai dormir à meia-noite. Era às 3 da manhã. Tá, era às 6 da manhã. Tá, às 6 da manhã sempre dava barulho. Mas já é claro. E aí, Matheus? E aí eles saíram de Roma e foram viajar agora pra Alemanha. Último lugar. Não. Eles viram Foram lá pra Berlim. os espíritos. Novamente em Berlim, da meia-noite, eles escutavam os mesmos barulhos da noite. Eles escutavam. Tá, vai se catar com os horários. Era um horário. De madrugada, isso. De madrugada eles escutavam sempre no mesmo horário de madrugada aquele barulho de noite. Então o marido decidiu raciocinar e falou: mulher, essa noite eu não vou dormir, eu vou observar para ver o que está acontecendo de noite. Chegou de noite, ele foi observar. E ele via que na rua tinha era uma multidão. De noite tu não via, tu não conseguia ver de noite tu não conseguia enxergar de noite, né? Tava tudo escuro. Mas ele via que andava nas ruas ladrilhadas da Alemanha, vultos pretos andando, segurando umas tochas e como se fossem umas bandeiras. E ele achou aquilo muito curioso. E ele ficou observando. Saíram da Alemanha e foram pra Holanda. Não, Veneza, foram pra Roma, depois foram pra Berlim na Alemanha, daí foram pra Holanda. Na Holanda, a mesma coisa, é a mesma história, foi na lua de mel, etc. Só que na Holanda, novamente o marido ele achou estranho e foi à meia-noite ficar sentado na janela. E ele viu novamente aquela multidão andando, os vultos. E ele observou que a multidão usava uns trajes, assim, umas roupas de uns rituais meio satânicos, assim, umas capas longas e aquelas... A parte de cima é que nem da Ku Klux Klan, sabe? Que nem a parte de cima é Ku Klux Klan. E ele achou aquilo muito estranho. E tinha gente em alguns lugares que carregavam tochas. E aí ele decidiu, como ele achou aquilo muito estranho, porque uma coisa ia acontecer em um só determinado lugar, outra coisa ia acontecer em toda a Europa. Tá, e aí? Então ele decidiu se juntar a essa multidão para saber o que estava acontecendo. Tá, e aí? Ele perguntou para todos o pessoal da cidade e ninguém sabia dizer o que acontecia de noite. Então ele se juntou naquela noite. Não, ninguém via, só ele dizia que via. O pessoal dizia que ele estava inventando história. Então ele decidiu se fantasiar e seguir aquela multidão. E ele seguiu exatamente à meia-noite, ele foi e se meteu no meio da multidão. A mulher ficou no hotel. Não, era uma multidão, só que pela noite ele só via vultos. Não, pergunta! Ele foi seguindo. O céu não tinha estrelas, não tinha nuvens naquela noite. Ele foi seguindo, não tinha nuvens e estrelas. Ele foi seguindo. Tá, sem detalhes. Tá, ele foi seguindo a multidão e eles se meteram no meio de uma floresta. E naquela floresta tinha uma choupana. E naquela floresta tinha uma choupana. E eles entraram naquela choupana. Era uma multidão muito grande para uma choupana pequena. Só que a choupana tinha
um calabouço que dava pra uma sala escondida. Ai, a linguagem tá muito difícil agora. Era como um sótão gigante. Cima, seu otário! Porão gigante. E aí? E dentro do porão tinha estátuas representando deuses, digamos assim. E tinha chamas ao redor. Não, já tá terminando. E ali eles representavam os 4 elementos. Tinha vento, tinha o fogo, tinha a terra e tinha uma bacia d'água gigante, simbolizando, era um lago, de tão grande que era a bacia, representando a água. E no centro, e aí o pessoal chegava, e no centro tinha como se fosse um monge, um velho barbudo gigantesco, cheio de metais. Era o cabeça. Com uns totens na cabeça, como se fosse um totem na cabeça. E aí quando ficou um silêncio e o pessoal começou a berrar. Queremos. E o pessoal ficou berrando. Queremos. Eles queriam. E aí o monge pegou uma lança metálica. E quando ele levantou a lança metálica, ele levantou assim a lança metálica e pegou no fogo a lança. E o pessoal, queremos. E aí o monge berrou. Vocês querem? E o pessoal, queremos. E aí o cara pegou, daí o cara pegou a lança em brasa e botou na água e fez. Que babaca! Acabou? Eu tô louca de calor. Um minuto de silêncio. Não, para isso. Sim!